Eu tô indo agora pro treino. E hoje eu vou estrear a minha semi-armadura, né? Eu já tô me sentindo assim. Eu tô me sentindo assim uma... Sabe essas jogadoras de handball, Gente, eu tô me sentindo tão engraçada, mas tudo bem. Tô enorme, né? Enorme. Mas tudo bem, eu pus uma roupa em cima da outra, eu comprei um negócio lá com os enchimentos. Aliás, horrível, né? O negócio, uma cor terrível. Mas assim, vamos ver. Hoje eu vou fazer a experiência para ver se eu consigo me sentir um pouco mais blindada, tá? Aí eu encomendei um top para lutadora de MMA, né? Vamos ver como eu vou me sentir. Não chegou ainda, vai chegar, né? Mas é difícil encontrar, eu tive que encomendar, eu rodei num monte de loja, não consegui esse top de jeito nenhum. Aí eu encomendei. Eu tô um pouco preocupada com o tamanho, mas bem, né? Eu espero que dê certo. E como não chegou ainda esse top, né, de lutadora de MMA, que deve ser bem blindado, eu espero que seja, né? Eu arranjei um outro. E aí ele tem uns enchimentos, assim, eu tô me sentindo assim, sabe? Parece que eu tô com uns... Parece que eu pus silicone, entendeu? Eu tô enorme, mas tudo bem. Eu pus o outro. Além do top, eu coloquei umas camisetas por baixo, né? Então assim, eu tô assim, entendeu? Eu não sou eu, entendeu? É outra eu. Porque é o seguinte, eu acho que a gente realmente tem que... Né? Vai, vê o diabo que vai, mata eu. Eu acho que a gente tem mesmo que, né, se proteger e usar esses protetores, né? Onde a gente puder usar, a gente deve usar. Eu uso no joelho, agora eu vou usar esse top aí super protetor. E eu vou usando, eu acho que é importante, né? Melhor se preservar do que você se machucar, né? Vamos ver se vai dar certo, entendeu? Não sei se vai dar certo, né? Porque é muito específico, né? O que acontece comigo. Vamos ver se ele vai conseguir me proteger. Mas eu tô me sentindo mais protegida, né? É interessante, né? Ontem, no Instagram, eu li uma mensagem interessante. A primeira vez que eu leio uma mensagem assim de outra mulher no Aikido, porque eu nunca realmente tinha lido nada de nenhuma outra mulher no Aikido que não seja eu, né? Sobre o machismo no Aikido, né? E eu fiquei feliz assim de ler, né? Eu li um grupo de Aikido conhecido e a mensagem era o seguinte, ela fala o seguinte, que o sensei ele tratava a mulher normal, igual, né? Igual homem, é verdade. Ele era bem rígido, inclusive com as mulheres também, né? Ele tratava igual. Mas a gente não pode esquecer que o sensei era japonês, né? E a cultura japonesa é uma cultura machista, né? Então, apesar, né? Ele tinha todo esse tratamento igual, né? Que eu li, pelo menos no livro dele. E depoimentos de pessoas, mulheres que foram alunas dele, que falam que ele era bem rígido, né? Com as mulheres, que eu acho legal, tudo. Mas a gente não pode esquecer que ele foi criado numa cultura japonesa, que é uma cultura machista, inclusive até hoje, né? Até hoje a cultura machista, a cultura japonesa é bem machista. Inclusive uma vez uma brasileira que mora lá me contou, atualmente até, que eles são bem machistas até hoje, né? São mesmo, né?
pessoal. Bom, hoje eu fui pro treino, não consegui fazer o vídeo na volta. O treino foi ótimo, muito bom, bem legal. A gente centrou hoje, o treino foi no Tai no Renkan. A gente fez bastante, né, dessa técnica, mas a gente foi casando essa técnica com outras técnicas do Aikido, né? Então nós fizemos o Tai no Renkan no Ai Rami e no Gyaku Rami, né? E aí depois a gente foi casando o Tai no Renkan com o Shogunage, com o Botegaeshi. Foi, sim, nós fizemos bastante o Tai Sabaki. Então foi uma aula bem legal. E depois nós treinamos o Boken, né? Que vai cair na minha faixa verde. E foi muito legal, foi uma aula ótima, muito produtiva, muito bacana a aula, né? Gostei bastante. Voltei me sentindo bem, tô me sentindo bem, né? O Aikido me deixa muito bem. E eu comecei a ler um livro do Aikido, eu comprei finalmente aquele livro do Aikido, A Harmonia da Natureza. E é um livro muito denso, do Sensei Santomé, bem famoso. É um livro bem denso, bem difícil. Eu comecei a ler, comecei a não entender muita coisa. Acho que eu não estou assim, numa evolução assim, muito boa para entender, muito difícil, né? Ele vai fazendo uma relação do Aikido com a natureza, mas assim, a linguagem é muito evoluída e bem filosófico. Agora tem umas partes bem interessantes desse livro, muito interessantes, inclusive porque ele vai contando, né? O Santomé, ele foi o Kideshi do Sensei, né? E ele vai contando um pouco, né, de como é que foi, como é que era, né, ser o Kideshi do Sensei, né? Então é muito legal, ele vai falando que o Sensei acordava às 3 da manhã, que ele era super ativo e bem exigente. Foi um treino muito bom. E treinamos um pouquinho também no final e nos centramos na técnica do Renkan. E a gente fez Tai Sabaki também, nós fizemos o Shogunage. Eu me atrapalho com o Shogunage no ângulo no ângulo de 90 graus, né? Sempre uma complicaçãozinha, eu troco o pé e tal, mas aí o Sensei falou uma coisa importante, né? Que a gente tem que observar, né? Falta atenção, né? Falta a gente observar de fato a técnica, né? Não a gente pegar e subestimar, né? Achar que a gente sabe, a gente não presta atenção, faz do nosso jeito e faz uma coisa errada, né? Então achei bem legal o que o Sensei falou sobre a questão da observação, da gente absorver bem a técnica. Foi uma aula muito legal. Agora eu tô lendo esse livro, eu comecei a ler esse livro do Aikido, do Santomé. Ele dá um nó, né? Ele dá um nó na sua cabeça e você começa a pensar, putz, eu tenho que mudar muita coisa, né, pra alcançar o Aikido, né? Porque é o seguinte, ele vai contando, né, da experiência, da vivência dele com o Sensei, o que o Sensei falava quando ele morava, né? Ele morou lá no dojo do Sensei, né? E o Sensei, ele era bem exigente, né? Muito energético, ele tinha muita energia o Sensei acordava às 3 da manhã, né? E aí ele vai contando a vida dele no dojo, né? Que o dojo dormia todo mundo junto, não tinha muita privacidade. E ele vai contando que ele gostava bastante de ler, sempre gostou bastante de ler, né? O Santomé. E aí ele estava lendo aquele livro da Arte da Guerra, né? Aí o Sensei acordou e viu ele lendo, né? Aí o Sensei falou para ele mais ou menos assim, ele falou, olha, a leitura é importante, mas a experiência é muito mais importante, né, do que a leitura. Não adianta você ler e você não ter uma experiência, né, do que você leu, né. Então é muito interessante isso, eu fiquei pensando sobre isso, fiquei refletindo sobre a questão da experiência. O Sensei falava muito da importância, né, de você experimentar, para você aprender, que a experiência é um aprendizado, né. A parte intelectual é importante, mas ela não funciona se não tiver uma experiência, né, em cima da leitura. Aí eu fui prestando atenção, sabe, eu fui lendo, meio que é um livro que dá um nó na cabeça, assim, sabe. Aí eu fiquei pensando, né, dos nossos inimigos interiores, né, que a gente tem que vencer. A gente tem que vencer os inimigos interiores para a gente poder alcançar o Aikido, né, absorver o Aikido. E
ele vai falando dessa questão dos inimigos interiores, ele fala da questão da não competição. O sensei falava muito isso, né? Que o Aikido não tem competição, porque a maior competição que você tem é com você mesmo, né? Se você fica se preocupando com o outro, você não evolui, né? Então ele falava muito isso, que no Budô não pode ter competição, né? Porque a gente busca harmonia, e a competição é a desarmonia, né? Porque você vai ficar querendo competir com o outro. Ele fala da questão do ego também bastante, né? Você falava bastante do ego, o Santo Tomé fala bastante do ego. Nesse livro é um livro bem denso, bem difícil, né? Eu senti dificuldade em algumas partes, eu pulei, né? Mas é um livro muito interessante, eu gostei bastante, estou gostando, estou lendo por partes. E aí ele fala isso, ele vai falando da questão da experiência, né? Como é importante você experimentar, é importante você desapegar, né? Desapegar da raiva, do ódio, entende? Porque ele fala o seguinte, que é incompatível com o Aikido, você não vai conseguir evoluir se você ficar, né, cultuando a raiva, entendeu? Cultuando a raiva das pessoas, né, ódio e tal. Então ele vai falando, né, disso. Eu fiquei pensando bastante nisso, refleti bastante nisso, e na questão mesmo, né, da minha questão, na minha história, né, na questão dos meus inimigos interiores. Eu fiquei pensando nisso, e é verdade, de fato, você gasta muita energia às vezes, né, com raiva de uma pessoa e tal, e aí você tem que deixar pra lá, deixa que o universo, né, cuida da pessoa, às vezes te fez mal, te prejudicou, mas você realmente não evolui, entendeu? Se você ficar presa no passado e nos demônios do teu passado, que isso é realmente o inimigo interior que você tem que vencer, né? Para conseguir alcançar o Aikido, você tem que vencer, né, essas coisas. Eu fiquei pensando muito, o livro foi meio que um tapa na minha cara, assim, sabe? Eu fui lendo, eu fui pensando sobre as coisas, sobre essas questões que eu falo no Aikido e tal. Eu fui pensando, fui refletindo bastante sobre isso, de você aprender a separar coisas, né? Eu fui pensando bastante, eu fiquei refletindo. O livro foi meio que um tapa na minha cara, assim, né? Porque eu fui lendo e fui fazendo uma autocrítica, né? Fazendo uma autocrítica minha, entendeu? Assim, né? Das coisas, né? Então, um livro muito interessante, estou gostando bastante, é um tapa na cara mesmo. Porque você tem que escolher, né? Ou você quer ser um técnico de Aikido, aí é fácil. Agora, se você quer realmente, né, entender o Aikido, né? Trazer o Aikido para a tua vida, porque o sensei falava isso, né? O Aikido, ele tem que ser trazido para a vida, entendeu? Senão não tem sentido, né? Ele falava isso. Você tem que trazer os ensinamentos do Aikido para a vida, né? Então você não pode ficar cultuando raiva, ódio, né? Ficar preso no passado, né? Então eu fiquei pensando realmente nisso. E aí você tem que também ter as experiências, né? Porque a leitura só, né? A vida intelectual, ela é importante, mas você tem que ter a vivência, a experimentação, né? A vivência, né? Porque é a vivência que gera a sabedoria, né? Só a vida intelectual não é um aprendizado, né? Ele fala que é, mas não é, porque é o seguinte, pode dar uma leitura equivocada, entendeu? Só a leitura intelectual, né? Então ele vai falando, é muito interessante, assim, sabe? Muito legal. O livro do Santo Tomé é muito legal, um livro muito profundo, muito difícil. Eu tive dificuldade de ler, algumas. Ele vai fazendo uma ligação entre o Aikido, as técnicas de Aikido e a natureza, os movimentos da natureza. Então é bem filosofia. Aí entra na questão do shintoísmo, né? É bem denso mesmo, né? Bem complexo. E muito legal, gente, muito legal, um livro que vale a pena ler, dá um nó na cabeça, assim, é tipo um tapa na cara, assim, entendeu? Aí você vai vendo que você, às vezes, você tá muito longe do Aikido, né? Que, nossa, a vida inteira, você tá muito cru. Quando você começa a ler esses livros, você pensa assim, nossa, eu tô muito cru, né? Tá difícil, né? E você tem que ir polindo as suas arestas, né? E foi um livro realmente que me trouxe reflexão. Estou refletindo sobre o livro, sobre as coisas, né? Mas estou bem, né? Aí o sensei é meu professor, no caso, né? O meu sensei, não o sensei, o criador do Aikido.
O sensei falou que a gente vai fazer uma apresentação, né, no Festival de Okinawa, em agosto. Perguntou quem queria ir, ele abriu. Fiquei super feliz que ele abriu para todo mundo. Eu sempre quis participar de apresentações, eu já fui lá falar para ele que eu quero. Eu quero porque eu acho que eu tenho vontade de divulgar o Aikido, né? Eu tenho vontade, eu acho que uma apresentação, ele te estimula a você treinar mais, né? Você tem um objetivo, você fica mais envolvida, você se envolve mais com o grupo. Então eu sempre quis participar de apresentações. Então eu já fui lá, já falei para ele que eu quero, que eu vou treinar, né? Aí a gente vai apresentar as técnicas de Jô, né? O Kata 13, o Kata 31, as técnicas de 31 e algumas técnicas da faixa amarela. Vai ser bom para mim porque eu vou relembrar, vou treinar para apresentação e assim, acho legal ter uma mulher, né, participando. Espero que outras participem também, né? E tô feliz, gente, tô feliz. E hoje eu fiz a estreia do top, né? O top supersônico, né? Assim, eu me senti assim, entendeu? Eu me senti assim uma jotalhona, né? Fiquei enorme pro top, mas foi bom, foi ótimo, eu me senti bem mais segura, bem mais tranquila e tal. Foi tranquilo o treino e é isso.